Estamos na quinta aula do curso de Matemática Essencial para estudantes que querem ingressar no ensino superior e já não estudam matemática há muito tempo. Estamos a pensar, sobretudo, naquelas pessoas que querem ingressar em cursos de licenciatura em gestão e que precisam de fazer umas revisões de matemática. E este curso destina-se, sobretudo, aos estudantes que querem ingressar no ensino superior ao abrigo de programas de maiores de 23. Nós vamos nesta quinta aula, vamos falar de números relativos e das operações de multiplicação, divisão e potenciação. Isto é, vamos ver como é que superam números relativos na multiplicação, na divisão e na potenciação. Põe-se logo, em primeiro lugar, a regra dos sinais. Ainda se devem lembrar que há umas regras para podermos fazer multiplicações e divisões com números relativos, e essas regras muitas vezes são decoradas e portanto, já não sabemos bem como é que as aplicamos depois de muito tempo sem as usarmos. Portanto, nós vamos tentar perceber estas regras e ver que estas regras têm alguma lógica e que não são uma convenção decretada por alguém. Não, tem alguma explicação lógica. Portanto, nós podemos até pensar em coisas muito simples, como por exemplo, o amigo do meu amigo, sendo o amigo positivo e o inimigo negativo, portanto, o amigo do meu amigo é um amigo. Mais por mais dá mais. O inimigo do meu inimigo é menos, é negativo, é também positivo, é amigo, porque é o inimigo do meu inimigo. O inimigo do meu inimigo será meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. E o inimigo do meu amigo também é inimigo. Se ele não é amigo do meu amigo, também não é meu amigo, portanto é meu inimigo. E temos então que, sempre que tenhamos dois números relativos com o mesmo sinal, ou ambos positivos ou ambos negativos, o resultado é positivo. Se tivermos dois números para multiplicar ou para dividirmos com sinais contrários, o resultado é negativo. Vamos tentar fazer alguma demonstração destas 4 regras para que possam nunca mais as esquecer. Então, quando eu digo mais por mais dá mais, por exemplo, se eu tiver 5 vezes 3, há de dar 15. São ambos positivos, ambos os fatores são positivos, 5 vezes 3, 15, sinal de mais. Portanto, se eu tiver uma quantidade de 5 e quiser multiplicar por 3, se eu tiver aqui assim um vetor com a medida de 5 e quiser multiplicá-lo por 3, eu faço 5, 10, 15 e somo 15. Dá 15, não é? Portanto, 5 mais 10 mais 15. Eu faço 3 vezes 5 mais 5 mais 5 dá 15. Se eu fizer menos por mais dá menos, isto é, se eu tiver menos 5 vezes 3, há de ser igual a menos 15. E porquê que há de ser igual a menos 15? Repare, que eu estou do lado negativo, no lado à esquerda do zero na minha reta numérica. Portanto, eu tenho um vetor com 5, com medida 5, vou multiplicá-lo 3 vezes. É a mesma coisa que dizer 5 menos 5 menos 5 dá menos 10, menos 5 dá menos 15. Portanto, andei para trás relativamente ao zero. Portanto, distanciei-me do zero porque multipliquei essa quantidade, menos 5, por 3.
O caso do mais por menos é muito semelhante, a este, é igual a este, uma vez que a multiplicação tem propriedade comutativa, portanto uma operação comutativa, e eu tanto posso fazer mais por menos como menos por mais. Portanto, por exemplo, se eu tiver 5 vezes menos 3, eu posso fazer muito bem menos 3 vezes 5. E aplico o mesmo raciocínio que fiz na linha B. Portanto, tenho um vetor que tem medida menos 3 e vou multiplicá-lo 5 vezes. Portanto, vou fazer menos 5, menos 3 dá menos 6, menos 3 dá menos 9, menos 3 dá menos 12 e menos 3 dá menos 15. A última regra é um bocadinho mais complicada de percebermos, mas também podemos fazer uma outra demonstração, se esta não ficar muito clara, esta visual. Portanto, nós temos um vetor com tamanho menos 5, e vamos multiplicá-lo também menos 3 vezes. Menos 3 vezes menos 5 dá 15. Isto é, eu tenho um vetor menos 5 que está à esquerda do zero e caminha em direção ao menos infinito, portanto, está na direção do menos infinito, e nós queremos agora multiplicarmos este menos 5 por menos 3. Isto é, vamos andar em sentido contrário. Então, vamos pegar no 0,5 e somos 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Portanto, pego neste vetorzinho que tem medida 5 e ando em sentido contrário 3 vezes. Também podemos demonstrar esta quarta regra de uma maneira mais formal, talvez, mas em vez de utilizarmos a regra em geral, vamos aplicá-la, a demonstração vai ser feita relativamente ao número 5. Isto é, o simétrico de menos 5 é mais menos 5. E se nós adicionarmos este menos 5 com o seu simétrico, há de dar 0. Dois números simétricos somados vão dar 0. E somando 5 em cada membro desta igualdade, nós vamos continuar, não perdemos o equilíbrio, vamos continuar com uma igualdade. Portanto, eu somei a mesma quantidade em ambos os membros desta igualdade. E aplicando agora, portanto, vamos simplificar esta expressão, tá? Menos 5 mais menos 5 são simétricos, mais 5 igual a 0 mais 5. Então, eu vou dizer menos 5, menos 5, simplifico ali mais por menos, dá menos 5, mais 5 é igual a 5. Simplifico ainda mais, porque o menos 5 pode cortar com o 5, são simétricos e cortam, então eu chego à conclusão que o menos 5 é igual a 5. Portanto, menos por menos dá mais. Vamos ter agora alguns exercícios, vamos resolver alguns exercícios de multiplicação e divisão com números relativos para consolidarem estas regras. Então, se eu tiver 5 vezes 10, vai dar 10. Se eu tiver menos 5 vezes menos 2, menos por menos dá mais, e multiplico o 5 por 2, dá 10. Menos 5 vezes 2, também menos por mais dá menos, então dá menos 10. Se eu tiver 5 vezes menos 2, estamos no outro caso, em que é mais por menos dá menos, e dá 5 vezes menos 2 dá menos 10. E podemos fazer as multiplicações com muitos fatores, não está limitado à multiplicação de dois números. E aqui, neste caso, temos de fazer sempre o raciocínio ou 2 a 2, ou então decorávamos uma outra regra que não vale a pena. Mais vale fazerem sempre 2 a 2. Por exemplo, se tivermos aqui este exercício, menos 5 vezes 2 vezes menos 3, eu vou dizer menos 5 vezes 2 dá menos 10.
vezes menos 3. Menos 10 vezes menos 3 vai dar 30. A regra que muitos memorizam e que não vale a pena estar a memorizar é que se houver um número par de fatores negativos, o sinal é mais. E se houver um número ímpar de fatores negativos, o sinal é negativo. Isto é, no exercício de baixo, 4 vezes menos 5 vezes 2 vezes menos 3 vezes menos 1. Eu tenho 1, 2, 3 fatores negativos. Posso dizer então que se tenho 3 fatores negativos, o sinal vai ser negativo. Mas não preciso de estar a fazer assim. Se fizer 2 a 2, percebo isso perfeitamente. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Menos 20 vezes 2 dá menos 40. Menos 40 vezes menos 3 dá 120. 120 vezes menos 1 dá menos 120. E se tivermos na divisão é a mesma, aplica-se a mesma regra. Portanto, se eu tiver 20 a dividir por 4 dá 5, são ambos positivos, o resultado vai ser positivo. Na segunda temos menos 20 a dividir por menos 4, são ambos negativos, vai dar sinal, o resultado vai dar sinal positivo também. Menos 40 a dividir, menos 20 a dividir por menos 4 dá 5. Se eu tiver um deles positivo, outro negativo, o sinal vai dar negativo. Então, 8 a dividir por menos 2 vai dar menos 4. Menos 20 a dividir por 5 dá menos 4 também. E podemos ter muitos outros fatores também, não vamos só dividir 20 por 4, ou podemos ter uma divisão com mais fatores. Portanto, podemos pôr 20 a dividir por menos 1 a dividir por menos 2. Portanto, 20 a dividir por menos 1 dava menos 20. Menos 20 a dividir por menos 2, mesmo sinal, dá 10. Menos 20 a dividir por menos 1, no exemplo a seguir, a dividir por menos 2. Portanto, no menos 20 a dividir por menos 1 dá 20. A dividir por menos 2 vai dar menos 10. Porque no primeiro caso nós temos um número par de fatores negativos e no segundo temos um número ímpar de fatores negativos. E relativamente à potenciação, sabemos que a potenciação se transforma, ou é a transformação de uma multiplicação de n fatores iguais. Portanto, nós temos, se tivermos 2à² é 2 vezes 2 vezes 2, dá 16, o sinal é positivo. Se tivermos 3à6 é 3 vezes 3 vezes 3, 6 fatores iguais a 3, dá 729 com sinal positivo. Mas agora põe-se o problema, e quando a base é negativa? O que é que acontece quando a base desta potência é negativa? Então, se eu tiver menos 2 vezes menos 2, não há dúvidas, é menos por menos dá mais, e é 4 positivo. O expoente é par, neste caso 2. Se eu tiver menos 2 levantado a 3, portanto eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2 dá menos 8. O expoente era ímpar e, portanto, o resultado é negativo. Então, nós temos esta outra regra, que é, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é par. Se a base é negativa e o expoente é um número ímpar, nós temos um resultado negativo. Portanto, no primeiro caso, quando é par, é positivo. No segundo caso, quando o expoente é ímpar, é negativo. E temos aqui vários exercícios para podermos consolidar estes conhecimentos. Portanto, 1 ao cubo, 1 é positivo, a base é positiva. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, é 1. Menos 1 ao quadrado, o 2, o expoente, é par, então menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Menos 2, base negativa, expoente ímpar,
Então, o resultado vai dar negativo, porque eu vou multiplicar 5 vezes 5 fatores iguais a menos 2. Portanto, vou pôr menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. 5 vezes dá menos 32. E se for menos 2 à sexta, nós vamos dizer que é 2 à sexta, que é positivo e é 64. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá positivo, dá 64. Se eu tiver menos 3 levantado a 0, vai dar 1, porque o menos 3 levantado a 0 é 1. Qualquer número levantado a 0 é 1. Como temos a base negativa, passa a positivo, é 1. Menos 3 ao quadrado mais 2 ao cubo. Temos de fazer cada uma das potências, portanto, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3 dá 9, mais 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, dá 17. Se eu tiver menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao cubo, menos 2 ao quadrado, o expoente é par, portanto vai dar positivo, 4 positivo, e o menos 3 ao cubo vai dar negativo, portanto o resultado da potência vai dar negativa, menos 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, e dá então menos 23. Se eu tiver menos 4 ao quadrado vezes 3 ao cubo, calculo menos 4 ao quadrado dá 16, vezes 3 ao cubo, que é 27, faço a multiplicação e dá 432. Se eu tiver 6 ao quadrado a dividir por menos 4 levantado a 1, isto é, tenho 36 a dividir por menos 4, vai dar menos 9. Terminamos a nossa quinta aula. Na próxima aula será a sexta e vamos falar de frações. Vamos adicionar, subtrair, multiplicar e dividir frações. E vamos também calcular potenciações, mas potenciações só com a base como fração. Portanto, a base da potência é uma fração, é uma fração, enquanto que o expoente ainda não é uma fração. Ainda não vamos falar de expoentes fracionários, vamos só falar de expoentes inteiros. Espero que façam, que revejam estas duas últimas aulas, a quarta e a quinta, que estão interrelacionadas, são sobre números relativos, que são aulas muito importantes, que vão ser utilizados, os conceitos nelas lecionados vão ser utilizados diariamente nas aulas seguintes. Portanto, espero que revejam estes conceitos e espero-os na próxima aula em que vamos falar de frações. Adeus.